Boa noite a todos. Gostaria de me apresentar. Eu sou Ilana Kuchner, sou rolfista, estrutural e de movimento pela Associação Brasileira de Rolfing. Participo da diretoria também da associação. E eu queria primeiramente agradecer a vocês que estão aqui, que vão nos assistir, por terem participado desse webinário, por terem se inscrito e demonstrado interesse, pelo trabalho do Rolfing, né? A gente está aqui hoje com o Marcos Martins e a Eda Bocaleto, que são dois professores da nossa escola. E, e esses webinários tiveram só a ideia de dar um gostinho do que é o Rolf, né? De por onde ele começou, o que a gente sabe um pouco mais, né, da história da Rolf, os princípios do Rolf, os diferenciais, um pouquinho do que era movimento, um pouco do que é a formação. E a gente está aqui hoje para tirar as dúvidas, né? Então, Marcos e Eda vão poder falar um pouco, primeiro se apresentar e depois falar um pouco, né, do que vai ser a formação, todos os dados que vocês quiserem, a gente vai ter aqui, a Sally, que está aqui também, como a BR Rolfing, ela é a nossa super ultra, faz tudo, né, Sally? Não sei nem como te apresentar aqui, a secretária e dá suporte a todos, e ela vai ajudar a complementar os mínimos detalhes que só ela tem, né? E é isso. Então, bem-vindos e muito obrigada. Ieda, Marcos, vocês querem se apresentar? Eu posso começar então? Também queria dar as boas-vindas para alguns colegas que estão aqui, né? A Lúlia, a Jussara, a Sônia e o Dan, que também vão nos acompanhar. E então eu sou Ieda, sou rolfista há 25 anos, moro aqui na cidade de Campinas, e sou professora da unidade 1, 2 e 3. Então eu estou aqui hoje para responder qualquer dúvida que vocês tenham sobre a formação. E daqui a pouco a gente vai já endereçar o que a Cristina estava falando, né? Que ela ficou curiosa. Marcos. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Marcos, estou falando do Rio de Janeiro, mas eu sou paulista do interior. Sou rolfista formado já há 13 para 14 anos. Sou professor também da Associação Brasileira de Rolfing desde 2019, da unidade 1, que compreende então cadeiras básicas, que a Ilana falou, né, da complementação para quem não é da área de saúde, e também da liberação miofascial, que é o treinamento, né, específico para o nosso trabalho de Rolfing. Todos bem-vindos. E também o Marcos é da cadeira de anatomia. Então, eu falei cadeiras básicas. Mas anatomia. Anatomia, cinesiologia e fisiologia e também da liberação facial. Aí também sou fisioterapeuta e vim da área da dança, tá? Do movimento. Obrigada, Marcos e Ieda. Vou apresentar já o que eu comecei a falar antes de gravar, que é essa equipe de rolfistas agora, que vai estar fazendo acompanhamento de todos os alunos daqui para frente, junto com a Sally, né? Às vezes vocês vão passar por nós, às vezes por ela. Então, aqui tem a Luli, o Dan, a Jussara, a Sônia e eu. E essa é uma ideia mesmo de poder estar fazendo uma aproximação mais com a associação mesmo, com os associados, então vocês vão poder ter uma outra fonte aqui de apoio de informação além da Secretaria dos Professores, tá? Eu acho que seria interessante, antes da gente entrar na questão da Cristina, Ieda, apresentar um pouquinho, né, o que é a formação, quantos módulos a gente tem de cada uma das etapas. Ela é feita por vários cursos, né, são 5 cursos, e dentro do curso cada um tem uma extensão diferente, um propósito diferente, até terminar o último módulo, que é da unidade 3, né, o último curso da unidade 3, onde vocês se tornariam realmente rolfista, né? Mas até lá tem um grande caminho de evolução pessoal, né? Dentro do Rolf, entendendo o que é o Rolf em si, em todas as formas possíveis, eu estava falando com a Eda, né? Ele entra pelos poros, então para uns entra mais por aqui, outros mais por ali, vai entrando, vai se encaixando, mas no final vocês saem formados bem rolfistas mesmos. Então, Ieda, Marcos, se vocês quiserem ir apresentando um pouco da formação, aí vocês podem fazer as intervenções, perguntas. Então tá. Então eu posso começar com essa parte. O curso do Rolfing é bem estruturado, de acordo com o que o Rolfing Institute dos Estados Unidos pede.
Só que aqui no Brasil a gente fez algumas pequenas modificações que eu já vou então chegar nelas. A gente dividiu a unidade 1 em 3 partes, que vai ser então a cadeiras básicas, que é mais para o público que não vem da área da saúde. Então a gente, neste curso de cadeiras básicas, é um curso de 70 horas, a gente vai dar anatomia, cinesiologia e fisiologia. Então, vocês vão obter toda essa informação dessa matéria científica, né? Para que quando a gente for para cadeiras básicas, a gente tenha uma noção anatômica de onde tocar. Quando a gente for para liberação, me perdoa. Depois do cadeiras básicas ou liberação, a gente possa ter uma noção de onde tocar, da anatomia do corpo humano, das articulações, né? Então, é a parte um pouquinho mais pesada do curso, né? Porque é bastante intelectual. A gente faz o nosso melhor, né, Marcos, para fazer brincadeiras e trazer para a concretude. E, e durante a pandemia a gente foi para o online. Então, a gente está saindo do online, do Cadeiras Básicas, essas 70 horas, e a gente está num modelo misto hoje em dia. Tem aulas online e aulas presenciais. Acho que 70% do curso vai ser presencial e 30% vai ser online, tá? A gente tem a Cristina que está aqui, que fez 100% online, né, Cristina? Ou a gente teve presencial na tua turma? Eu, eu teve presencial, não, dois finais de semana. Tá, então é o mesmo modelo que a gente vai seguir esse ano. Então a gente tem 2 encontros de 2 fins de semana, um em setembro e em outubro nesse ano, e as outras aulas vão ser online. São 2 horas por semana no online e o presencial são 2 dias e meio. A gente fica sexta, sábado e domingo até 1 da manhã, 1 da manhã, 1 da tarde, trabalhando. Depois dessa fase entra o liberação miofascial, que são 5 módulos de 3 dias. Então, um total de 15 dias. Essa fase entra quem fez o cadeiras e quem já é da área da saúde, educador físico, fisioterapeuta, entra no liberação miofascial, onde a gente vai trabalhar mais o toque, né? Então, o liberação, o principal é aprender a tocar. E a gente também trabalha a anatomia incorporada, que a gente chama de embodiment. A gente revê a anatomia também. A gente fala bastante da relação terapêutica que a Cristina, antes de começar a live, estava falando, né? Como é que a gente facilita ao outro melhorar, ao invés de fazer alguma coisa em alguém. Então, isso a gente chama da relação terapêutica, né? A gente compreende quem é aquele ser humano que está na nossa frente e não apenas um bíceps ou um tríceps. A gente não mexe no músculo apenas, a gente mexe no ser humano com toda a sua complexidade, todas as suas dores, todas as suas alegrias e anseios. Então, é isso que a gente vai ter nesses 5 módulos de 15 dias, tá? Nessa fase da formação, tem gente que não continua, ele só faz a liberação miofascial e vai trabalhar na clínica ou no seu estúdio de educador físico. Então, já sai com uma formação que a pessoa pode trabalhar, tá? Quem vai para o Rolfing, aí sim, tem mais um módulo de 2 dias e meio, que é o módulo de relações terapêuticas, onde então a gente vai aprofundar essa percepção do que é estar com o outro, o que é ajudar ou facilitar o outro a se conhecer e melhorar, né? Porque afinal a Aida Rolf falava muito no desenvolvimento do ser humano. Ela não queria só arrumar, organizar a estrutura, ela queria a plenitude do ser humano. Então, ela queria aumentar a potencialidade humana da felicidade de estar no mundo. Então, aí a gente vai ter então esse módulo de 2 dias e meio de relações terapêuticas. Todo mundo é convidado para fazer, mas esses 2 dias e meio é obrigatório para quem segue para a unidade 2 e 3. Na unidade 2 e 3, a gente começa então a desvendar e a receber o Rolfing mesmo. O que é o Rolfing, como a Aida Rolf imaginou esse processo, né? A gente fala de processo de Rolfing. E a unidade 2 são 43 dias, né, Ilana Marcos?
Obrigada. Olha a carinha da Sally. A Sally está falando assim. Então, são 43 dias divididos por 10 módulos. A maior parte dos módulos são 5 dias, a quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. E o último módulo é um pouquinho menor, são só 3 dias, para dar os 43 dias. E também, somado a isso, né, vocês vão obter toda a teoria e a prática das 10 sessões estruturais de Rolfing. E depois disso, vocês têm ainda 3 supervisões com um rolfista para trabalhar os pontos que vocês mais precisam, né? Então, a gente está sempre acompanhando, né, no nosso modo de avaliar os alunos, que é o modo de dar suporte para onde vocês vão se tornar o melhor profissional possível. Então, depois da unidade 2, vocês têm mais 3 supervisões individuais com o rolfista para trabalhar os seus pontos que vocês mais precisam trabalhar. Então, tanto na unidade 2 quanto na 3, a gente vai estar recebendo toda a filosofia, toda a arte e toda a ciência que existe no Rolfing, tá? Então, a gente vai fazer as 10 sessões estruturais. Na unidade 2, a gente troca. Se eu sou uma aluna, eu faço no Marcos o Rolfing e o Marcos faz em mim, algo assim. Então, eu recebo 10 sessões e faço 10 sessões. Então, a gente aprende a teoria e já vai para a prática. A prática é incorporada no meu corpo e também uma prática onde eu faço no meu colega. Tá? Então, é toda uma elaboração deste receber e dar a sessão e entender o impacto que essa receita, né, a gente chama a receita do Rolfing, tem na vida das pessoas e na nossa vida novamente. Então, vocês recebem de novo, né? Então, um dos pré-requisitos para entrar na unidade 2 é já ter recebido 15 sessões de Rolfing. Mas daí, na unidade 2, vocês recebem de novo e fazem, né? Aprendendo a teoria e a prática ao mesmo tempo. E na unidade 3, vocês recebem clientes de sala. Então, de novo, a gente revê, né? Assimila, sedimenta o conhecimento teórico das 10 sessões e a gente recebe um cliente que vem de fora. A ABR proporciona 2 clientes de sala para cada um dos alunos, e daí os professores da sala, geralmente tem um professor e um assistente, vão estar dando suporte para vocês aplicarem todo o conhecimento que vocês trouxeram da unidade 2, do corpo de vocês, para os clientes de sala de aula. Então, a gente chama de fase clínica. Então, vocês vão estar se tornando rolfistas. Então, já percebendo que rolfista vocês vão ser, qual o estilo de toque que vocês vão ter. Então, cada um vai começar a refinar essas possibilidades de ser rolfista, junto de novo com um professor e um assistente que vão estar dando suporte para vocês. Então, esse completaria o ciclo da formação básica do Rolfing. Essa unidade 3 também são 55 dias, Sally? 51 dias? 51 dias. 51. 51 dias, de novo, são 10 módulos divididos em 5 dias, tá? Na verdade, são 48, né? E depois tem mais 3 do workshop um ano depois. Ok. Então, de novo, mais ou menos são 10 módulos, uma vez por mês, 5 dias, menos o módulo final, que vão ser 3 dias, né? E um detalhe que eu não falei ainda, vou complementar, existe o Rolfing estrutural e o Rolfing movimento. E no Brasil a gente faz essas duas formações juntas. Na Europa e nos Estados Unidos, a maior parte dos treinamentos lá é separado. Então, o Rolfing estrutural, o treinamento do Rolfing estrutural é um pouquinho mais curto do que no Brasil, porque a gente pega o Rolfing movimento, que seriam 30 dias de aula, e a gente inclui junto com o Rolfing estrutural. Então, aqui no Brasil, a gente tem o que a gente chama de dupla certificação. Então, desde a unidade 1, a gente já começa a ter o que a gente estava falando do embodiment, né? Que é a anatomia incorporada, a anatomia percebida, a anatomia sentida do meu corpo.
E isso vai se transformando, então, nas possibilidades do Rolf em movimento na unidade 2 e na unidade 3. Então, além das 10 sessões estruturais de Rolfing estrutural que a gente ensina na unidade 2 e 3, a gente tem 3 a 5 sessões de Rolfing em movimento, que a gente troca entre a gente e faz no nosso cliente na unidade 3. Então, no Brasil, você sai certificado de Rolfing estrutural e Rolfing em movimento. E só contando um pouco da história, a Aida Rolf, ela acreditava muito no movimento, embora ela e o Moshe Feldenkrais discutissem muito estrutural e movimento, desde o início, quando a Aida formulou a ideia das 10 sessões estruturais, ela pediu para algumas pessoas que eram alunos dela para trabalhar o movimento, como o cliente pode se apoderar daquilo que a estrutura está mudando e como ele percebe isso na vida real, no movimento dele para a vida real. Então, essa é uma pequena ganchinho, né, para o que seria o Rolf em movimento. Então, a Aida não queria só atuar na estrutura, ela também já pensava desde lá atrás de como o cliente vai se apoderar das mudanças do seu corpo e levar isso para a vida. Então, o Rolf em movimento tem muita participação nesse empoderamento do nosso cliente. Obrigada, Ieda. Será que o Marcos pode contar para a gente por que que o Rolfing admite profissionais que não são da área da saúde e como que é esse CB no caso, né? Que como a Ieda falou, ele é intenso, mas é um começo, né? Depois tem mais e mais e mais. Quer falar um pouquinho, Marcos? Sim, olha só. Quem não é da área de saúde, né, nós temos muitos alunos que são advogados, enfim, todas as profissões que gostariam de fazer uma transição de carreira, que já estão um pouco, já meio que querendo realmente mudar e receberam o Rolfing, ou ouviram falar sobre o Rolfing e procuram, né, a escola para formação. Geralmente, alguns passam pelo, pelas 15 sessões e realmente percebem essas mudanças, tanto estruturais, quanto funcionais, quanto emocionais, enfim. E procuram a nossa escola e a gente oferece, então, para esses que não são da área de saúde, essas 70 horas, que são 70 horas básicas, né, gente? Não é aquela anatomia, né, para se tratar alguém, para fazer cirurgia, não é nada disso. É anatomia para o Rolfing, ok? A anatomia que a gente precisa entender um pouco mais do sistema esquelético, sistema articular, sistema muscular, o sistema facial, que é o que a AIDA preconiza muito, que a gente trabalha muito no sistema facial. Então, entender como esse indivíduo é estruturado. Lógico, tem também os sistemas que a gente trabalha, o sistema respiratório, enfim, o sistema circulatório, a gente tem que entender um pouco. Mas a gente não vai entrar em certos sistemas, tipo urinário, digestivo, isso não é uma coisa que a gente preconiza. Então, o que a gente preconiza mais são essas áreas que a gente vai atuar, principalmente quando a gente vai trabalhar no vivo, né? Na pessoa, com a pessoa. Então, a gente fala sempre que o Rolfing trabalha com o cliente, não no cliente. E a gente chama de cliente porque não é um tratamento. Isso é muito importante, né? O Rolfing não é um tratamento, é um processo, né? É uma mudança que vai acontecer. Então, tanto o terapeuta quanto o cliente estão trabalhando juntos. Então, essa mudança tem que ocorrer com os dois. É uma via de mão dupla. Então, quando o aluno, né, o candidato a querer fazer a formação em Rolfing vai procurar a escola, a gente oferece essa formação de 70 horas aulas e é como a Ieda falou, né? A gente vai trabalhar online, a gente trabalha online mais a coisa teórica, que é mais pesada, que de repente, né, a gente pode, a partir dali, consultar depois na internet, Atlas, enfim, a gente pede, né, a gente dá uma bibliografia muito boa para vocês, para as pessoas, e depois no presencial a gente vai realmente tocar, vai pegar o esqueleto, vai ver o osso, né, diâmetro, tal, articular, como é que se articula, como é que essa articulação é diferente da articulação, porque toda a articulação do centro é mais rígida, as articulações da periferia são mais móveis. Então, a gente vai estar lá no presencial vendo isso, desenhando, pintando, enfim, tocando. Já é uma maneira, né, na verdade, assim, só de você visualizar tridimensionalmente, né, aquilo, né? Não é só aquele
esqueleto ou aqueles ossos ali, mas assim, tocar na pessoa que está ali com você. E a gente já começa também a trabalhar um pouco a relação terapêutica, né? Ali já está começando uma relação terapêutica. Mesmo que seja só uma aula de anatomia presencial, já existe uma relação terapêutica acontecendo. Falta alguma coisa para complementar? Falta sempre, mas tá ótimo. É non-stop, senão a gente não para, né? Então, a anatomia Eu divide-se acho. em três, né? A anatomia, que é o estudo, então, da estrutura, né? A fisiologia, que é o estudo da função, que aquelas estruturas têm uma função específica no nosso corpo, e a cinesiologia, que é o estudo do movimento. Então, a gente junta essas três matérias, essas três ciências, e o nosso curso de cadeiras básicas é especificamente isso. Tá bom. Ó, eu vou só completar a pergunta que eu mesma fiz, né? Que é que eu queria que a Jussara viesse contar para a gente, mas eu vou só falar, eu sou economista e eu estou no Rofin já fazem 20 anos. E realmente, eu acho que tem um aporte muito grande de outras áreas que não as da saúde. Por isso que a gente se coloca como terapeuta complementar à área da saúde. A gente trabalha junto, né? A gente trabalha na funcionalidade da pessoa depois que ela foi curada. Ninguém aqui vai diagnosticar, medicar, nada disso, né? A gente encaminha para o médico, a gente escuta o diagnóstico, o tratamento e tudo, a gente só faz um acompanhamento para a pessoa voltar a viver bem, né? Para ela se recompor no final. Eu brinco, às vezes, até que é um frufru da história, não tem problema. Eu só faço o frufru, eu só faço a pessoa ficar bem depois que o médico tratou. Então, é uma posição bem importante de entender, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas como assim? Vocês nem são da área da saúde. Não, tem um aporte muito importante de profissionais que não são da área da saúde, tá? Depois a gente pode contar quais esses profissionais, o que eles já fizeram. Então é isso. Queria que a Jussara contasse um pouquinho, né, Jussara? Você começou pelas cadeiras básicas também, não? Oi, pessoal. Sim, a minha formação acadêmica é direito, eu sou advogada de formação, embora só de formação, porque de prática mesmo eu exerci muito pouco. Aí eu fui para o universo corporativo, por 20 anos eu fui sócia numa empresa, e aí fiz a transição justamente para sair da sociedade, no caso. Eu decidi em um determinado momento da vida que gostaria de mudar. E aí surgiu o Rolfing. Eu comecei desde cadeiras básicas. Eu acho de vital importância. Assim, a forma como eu acho assim que todos nós minimamente deveríamos entender estruturalmente e funcionalmente como o nosso corpo funciona, independente de assim, de ser para um cuidado específico, né? Eu percebo durante a minha prática, os atendimentos, o quanto que as pessoas elas se desconhecem no básico. A gente nem vai para uma profundidade mais de conhecimento emocional, essa coisa mais traumas ou algo dessa natureza. É um desconhecimento de conexão do corpo, do pé, do tornozelo, do ombro, da pessoa realmente ela não se perceber e não sentir que está em pé, que o pé está no chão, e que algo se conecta a outro para que o movimento aconteça. E como o Marcos falou, a gente não vai fazer uma cirurgia, né? Você não precisa realmente saber de tudo aquilo. E algo até que fez sentido, anotei aqui que a Ieda colocou muito bem, é que a anatomia que a gente aprende ali no cadeiras básicas, ela é um degrau para que a gente evolua. Depois, com a nossa prática, a gente vai aprendendo mais, porque a gente já tem esse básico muito bem ensinado. Mas o principal na anatomia para a gente, de um modo geral, principalmente os que não vêm da área da saúde, que não atuam especificamente na área da saúde, é como ela colocou, é a anatomia incorporada, sentida e percebida pela pessoa, né, pelo cliente. Então, isso faz muito sentido, porque na maioria, assim, dos casos que pelo menos eu ajudo, né, participo e cuido, não são problemas, assim, muito crônicos
que demandam a uma cirurgia específica? Porque na maioria da vida, os nossos problemas são mais corriqueiros, né? Então, são esses que realmente nos afetam, né? E e às vezes evoluem para algo muito sério. Então, como transição de carreira, eu acho assim, que é uma formação que tem um embasamento muito sólido, né? E você sai realmente preparado. E, aliás, até com novidades aí nessa formação, que é esse suporte de supervisão, né, Ieda? Durante a unidade 2 para a unidade 3, que é um bônus. Na minha época não teve esse perceba que está evoluindo e cada vez se tornando melhor aí a formação. Acho que isso é muito válido. E é isso. A minha experiência como vindo não da área da saúde, embora eu acho assim que saúde para mim envolve tudo, né? Não é só saúde no caso de doença, né? A gente relaciona muito saúde com doença, né? Tipo, não, se eu não estou saudável porque eu estou doente, mas uma doença tipo, vamos dizer, quebrei um braço ou tive uma fratura. A saúde, eu acho que ela se divide para a gente, para mim, pelo menos, em vários pilares, né? Não sei se faz sentido aí para vocês, mas para mim é como se fosse isso. É Obrigada, isso. Jussara. E eu vou pedir agora para a Sônia contar um pouquinho a experiência dela, porque quando você termina a liberação miofascial, digamos que você venha da área da saúde, faça a liberação miofascial lá em 5 meses, e você aprende a tocar. E é um toque que já foi um toque mais forte, na época da Ida Hoff, conhecia-se pouco sobre face, é outro contexto, né, de que dor tinha uma produção, tinha uma coisa importante que mudou muito, e a gente aprendeu a tocar essa face, estamos muitos anos tocando essa face, né? Então, é um toque que já pode ser praticado depois da liberação miofascial, né? E eu acho que a Sônia tem uma história bonita para contar. E Edu, não sei se vocês quiserem interromper você e o Marcos, por favor, porque ela começou e ficou um bom tempo, né, Sônia, na liberação miofascial, trabalhando e praticando. Então, você já pode sair com 6 meses ali de toque, trabalhando, experimentando e vendo. Enquanto você vai fazendo a formação, no teu tempo e tudo, você já está aquecendo, trabalhando, ganhando, enfim. Como que foi tua experiência, Sônia, com a liberação miofascial e quanto tempo ela durou? Boa noite, pessoal. Quando a Ieda falou, né, que a gente pode sair da liberação miofascial e sim, já tem uma formação e já pode trabalhar só com a liberação miofascial, eu viajei lá para 2004, que foi quando eu fiz a minha, assim, participei dos módulos de liberação miofascial e daí demorei 9 anos para dar continuidade. E a Ieda foi minha professora da unidade 3. E então eu queria muito entender por que que alguns exercícios, eu sou educadora física, profissional de educação física, atualmente também trabalho como personal trainer, sou rolfista. Mas naquela época eu dava aula em academia, também atuava como personal trainer, mas numa dimensão menor do que atualmente. E eu queria muito entender por que que alguns exercícios, mesmo observando todas as técnicas, posição inicial, todas as seguranças direitinho, auxiliavam alguns alunos a alcançarem o objetivo e outros não, né? Então, eu estudei de diversas maneiras e descobri que a fáscia atrapalhava o desenvolvimento dos alunos. Então, essa era aquela visão que eu tinha naquela época. Eu falei assim, meu Deus, essa fáscia atrapalha o músculo. E eu preciso saber como que eu resolvo isso. E fui procurar de diversas maneiras como que eu poderia, assim, pelo menos fazer com que o aluno não se machucasse, porque quem insistisse estava sujeito a se machucar, mas eu queria mais. Queria
que ela parasse de atrapalhar. Essa era a minha visão naquela época, gente. Preciso contar a história completa. Então, eu fui fazer a formação de liberação miofascial e, para mim, aquilo era muito diferente de tudo que eu conhecia, porque eu era uma fazedora de movimento. E para começar a entender como que era o toque, como que não era tanto fazer, eu realmente precisei começar a transformar alguma coisa em mim. E foi assim que eu, então, levei o toque para a minha vida e comecei a me transformar, porque eu percebi que, naquele momento, eu também precisava me transformar para poder, um dia, querer ser golfista. Naquele momento, eu não estava nem pensando nisso, tá? Mesmo assim, eu comecei, então, a trabalhar como o toque me auxiliava a entender como que o corpo do aluno funcionava. E, a partir daí, como que poderia, com o movimento, que no módulo de liberação miofascial, pelo menos na minha época, eu não sei, me respondam agora, por favor, professores. O quinto módulo tinha movimento. O quinto módulo tinha movimento. Então, eu tive uma introdução ao movimento com liberação miofascial de Wolff. E aquilo foi mágico para mim. Eu falei, meu Deus, esse tipo de movimento eu não conheço de jeito nenhum. Então, foi uma coisa que agregou também ao meu trabalho, e o meu trabalho começou a mudar. Então, meus alunos começaram a mudar, eu comecei a me especializar como personal trainer, e vieram outras perguntas. Eu fui também me preparando para poder entender melhor o que é o toque do Rolfing, e ser mais aberta, para não ser uma fazedora de movimento, uma fazedora de criar acessos no corpo das pessoas. E 9 anos depois eu fui dar continuidade à formação de Rolfing, né? Fiz relações terapêuticas, me avaliaram novamente para ver se o meu toque ainda tinha condição de dar continuidade, ou se eu teria que fazer tudo novamente. E aí eu consegui dar continuidade, e assim eu estou me tornando cada vez mais golfista. Esse é um lugar que eu estou vivendo agora. Em todo lugar eu faço golfing e continuo sendo personal trainer também. Obrigada, Sônia. Então, eu vou ler algumas perguntas que tem, para a gente não se estender demais, né? A pessoa está perguntando aqui, o Bruno, quais são os benefícios da formação para o profissional? Eu posso começar a responder? E aí, quem quiser emenda. Primeiramente, eu fui uma que requalifiquei minha profissão, né? Eu quis mudar de área porque eu era executiva do mercado corporativo. Um dia eu vi um vice-presidente ser contratado com 35 anos. Eu falei, não é um grande gênio. As pessoas não dão conta de seguir carreira no mercado corporativo tanto tempo, né? Eu falei, eu queria maternidade e tudo. Eu falei, não, eu não vou ser escrava disso daqui, né? E aí eu resolvi aos 24 anos já, que aos 40 eu ia ser uma terapeuta, eu não sabia de quê, né? E hoje eu estou com 53 já, e eu tenho uma profissão para o resto da vida. Tudo que eu vou aprendendo, eu vou incorporando nesses princípios do Rolfing, né? O Rolfing admite a abertura para novos estudos, a integração do que já veio antes, né? De outras formações que eu acabei fazendo, e ao mesmo tempo eu sou rolfista, porque é um jeito de pensar, é um jeito de receber, de escutar, uma escuta muito diferente, né? E é um acolhimento do outro, né? E quando a gente fala que o movimento aparece e a gente não está fazendo, porque quando eu tenho alguma coisa travada e eu libero, ele surge, entendeu? Não é que eu vou falar agora você vai ter que mexer assim, porque não. Só, aqui está preso, daqui a pouco surge um movimento com mais graça e com mais beleza. Então, assim, é uma profissão, um dos aspectos, né, para mim mais importantes, é que é uma profissão que
dá conta de ir até o final da vida. Então, nós temos hoje o professor Pedro, com 70 e muitos, né? Não tenho certeza da idade dele. Eu sei da Cornélia, que está com 83 anos dando aula, né? E a gente tem, enfim, está lá na experiência somática, que também veio do Rolfing, por um biólogo e psicólogo. Então, assim, outras formações que vão trazendo mais experiências e tudo. Então, a gente vai tendo gente que vai se tornando terapeuta sempre mais e melhor, etc., mas segue sendo rolfista. Vocês querem falar um pouquinho? Oi, Ilana, eu estou vendo esse tema de novo voltar, né? Tanto na sua fala quanto na da Sônia, essa coisa do fazedor e do facilitador, né? Que a Cristina colocou antes da gente começar, que eu acho também muito importante da nossa profissão, né? Que a gente não vai consertar ninguém. Aqui ninguém é médico, ninguém prescreve nada. Você não tem que ser nem fisioterapeuta, nem educador físico para fazer o Rolfing, né? O Rolfing, ele está num paradigma que integra as estruturas, que organiza o corpo e não que cura uma doença. Então, a gente sabe que ao organizar o corpo vai se curar automaticamente, tanto de dores físicas até de dores emocionais, né? Então, eu só estava querendo pegar o gancho que a Sônia estava colocando, que é um pouco que a Cristina colocou no começo, né? Que o Rolf não é eu vou mexer na argila e moldar a pessoa que está na minha frente, mudar o corpo dela. A gente vai expandir possibilidades para a pessoa ser um ser humano melhor, mais completo, mais realizado. Obrigada. Também vou falar que é uma formação internacional. O Rolf é uma marca internacional que nós honramos do Dr. Aida Rolf Institute e que você pode aplicar em outros lugares do mundo também. Então, eu acho que esse é um ponto bastante importante, né? De você não estar preso no Brasil numa forma de. Até quando posso me inscrever? Quais são os valores? Como faço para me inscrever? É assim, e quanto tempo dura a formação? Vamos ser bem sucintos, né? Então, se eu não for da área da saúde, eu levo 3 anos para me formar. Se eu for da área da saúde, 2 anos e meio, formação completa, tá? Depois de alguns anos, pelo menos 3 ou 4, eu posso vir a fazer o avançado. Eu demorei 15 anos para fazer o avançado. Normalmente eles pedem até 10. Eu tinha muita informação até 10 anos. Depois que eu falei, bom, acho que vou começar, né? Então, é uma formação contínua, de educação continuada. Então, depois que você se forma, que você tem seu diploma, que você começa a usar a marca, ainda assim você precisa ir estudando e estando junto. Então, é uma associação que compartilha muita experiência, né? Não somos muitos, realmente é uma formação bastante intensiva, né? E então, somos 240, algo assim, né, Sally? Rolfistas na América do Sul, tá? E aí tem uns tantos ali pelo mundo, se vocês quiserem, os números estão no site mais certinhos. E é isso, a gente faz parte de uma comunidade pequena que troca muito, que cresce muito, que traz muita informação e vai incorporando aos poucos aonde faz sentido e sempre checando com nossos parceiros, né? Então é um berço de criação, tem gente que sai, cria alguma coisa em cima do Rolfing que é muito bonito, e também é um lugar assim de busca, tá? Então, quem começou a se encantar com o Rolfing, não tem prazo, né? É um começo e vai indo. Cada um aqui teve uma experiência diferente, né, Sônia? Cada um com o seu, né, com o seu passo a passo. Que mais? De valores, eu vou dizer uma coisa. Primeiro, assim, não é uma associação lucrativa, a Associação Brasileira de Rolfing. A gente precisa fazer os cursos funcionarem, a escola precisa sobreviver, né? Então, a gente coloca um custo mínimo ali para a gente pagar os nossos professores que são de excelência, para pagar um espaço, etc. E a gente só vai conseguindo, assim, viver desse jeito, tá? Então, não temos como fazer, infelizmente, as bolsas, né? E aqueles descontos maiores, a gente dá normalmente 5% à vista, e a gente parcela, né? Então, em 6 vezes, uma formação de 4, 5 meses, e depois a formação de 10 meses ou 9 meses em um ano. Mas, assim, caso a pessoa não consiga fazer caber, né, num certo valor, que, por exemplo, se você for começar do início, tá? Você não é da área da saúde, vai fazer os 3 anos de formação. E parcelar em 3 anos, né? Em 36 meses, você vai pagar 2.063 por mês, tá? Que é metade ou menos de uma faculdade,
né? E como eu falei, é uma carreira. O Rolfing é uma profissão que você pode levar até o final da vida. Você sempre vai acrescentar coisas, estudar mais e se aprimorar na arte de fazer Rolfing. Não é uma coisa que, cansei, não sei, é difícil, né? A gente começa, etc, tal. Então, eu acho que assim é um jeito de pensar. E caso a pessoa precise, ela manda uma proposta por escrito para a associação, a gente manda para a diretoria financeira. Gente, normalmente a gente tem uma aceitação. Eu preciso de mais prazo, eu preciso de mais tempo. A pessoa sabendo que temos uma questão do DIRI, né, do Dr. da Rolf Institute, porque a gente representa essa marca, então a gente precisa terminar o pagamento para poder usar a marca, tá bom, isso é uma regra. Mas tirando isso, a pessoa vai poder falar que ela é rolfista em formação, né, Ieda? Então, ela vai estar aplicando o Rolfing nos seus clientes. Ela vai dizer, olha, estou em formação, já tenho a liberação miofascial, já estou autorizada a tocar, e ela vai estar trabalhando, mas assim, ela vai esperar mais tempo, se precisar, para poder usar o nome, a marca. Mas a gente costuma aceitar, tá? Não é uma escola tradicional. Vocês não vão encontrar aqui gente querendo ganhar mais dinheiro, gente querendo se aproveitar. Não. A gente quer associados para vir fazer parte dessa associação que somos, tá? Por isso que vocês vão encontrar essa equipe aqui do Rolfing também, para bater papo, que é além que eu falei, né, dos professores e da secretaria, que vão sempre estar à disposição, vocês também vão ter acesso aos rolfistas, né, para entender o que é ser associado e participar dessa vida que a gente tem. Eu acho que aqui é isso, gente. Agora eu queria ouvir de vocês. O que mais temos de perguntas? A gente tem até uns 10, 20 minutos ainda, se vocês precisarem. Alguém com mais dúvidas, querendo falar mais coisas? A Luli também, Luli, eu não tive a carinha, eu não vi nem você nem o Dan, então eu não falei, eu não sei se eu falei de vocês ou não, mas eles também fazem parte dos rolfistas. Aí, Luli, obrigada. Eles também fazem parte dos rolfistas que vão estar interagindo com vocês, tá? Yara, quer falar alguma coisa? A Viviana e a Cristina já falaram. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou aqui de Apucarana, do Paraná, norte do Paraná, né? E eu tenho família em São Paulo. Eu fiquei encantada, né? A minha filha é fisioterapeuta, ela se formou agora em fevereiro desse ano. E ela gosta da área da saúde. E ela faz essa liberação miofascial em pacientes que ficam assim, como é que fala? Eu entendi assim, então ela faz voar, né? Eu fiquei apaixonada pelo rock. Eu sou pedagoga, né? E aí eu fui fazer agora, faz 2 anos, eu fiz massoterapia. Então eu fiquei apaixonada. Eu fiz liberação miofascial, mas assim, não foi assim o que vocês estão me ensinando. Só de assistir os vídeos, eu já fiquei assim, meu Deus, deixa eu fazer me tocar. Eu achei maravilhoso, eu fiquei apaixonada. Aí eu falei para minha filha, olha, isso aí é para você, né? Olha, isso é para você, você é fisioterapeuta, você gosta dessa parte de tocar, sabe? E eu também fiquei apaixonada, né? Não, fiquei apaixonada e passo para ela. Então, quando a mãe gosta, a gente passa para o filho, né? E eu achei interessante que vocês, quando falam, as professoras das aulas, das 4 aulas, assim, e o professor, menina, como vocês são calmos, né? Como vocês passam tranquilidade. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu preciso sair, né? De tranquilidade, da paz. Eu achei maravilhoso. Eu achei assim, nossa, é um prazer muito bom de ouvir. Na aula dos movimentos, eu fiquei lá vendo, na aula que você falou da sala, eu já fiquei imaginando como é que eu estou, a minha postura, de vez em quando eu estou. Eu lembro de vocês, eu já fico na linhazinha. E aí comecei a assistir, comecei a ver vídeo, né? Estou aqui participando com vocês ao vivo. É maravilhoso. Eu acho que a Alda deixou uma coisa muito boa, né? Que é tocar o ser humano. Porque quando toca dentro da gente, a gente tem. Hoje em dia é tudo tecnologia, né? Tudo, né? Demanda de... Mas quando eu parei para ouvir e vi que vocês se preocupam com o corpo, mente, né? A alma da pessoa, não vai ficar mecanicamente lá, né? Que nem eu faço massagem, mexo nos músculos lá. Olha, você fazer o golpe, eu já dou um combo, massagem relaxante com liberação miofascial, ou, né?
Então, tem possibilidade, como vocês falaram, é maravilhoso. Eu acho que o criar é maravilhoso de vocês. Porque, ó, apaixonada e vou divulgar também. Porque nós estamos no Paraná, né? E só tem em São Paulo, né? Pelo que eu pesquisei Então, então, eu vou falar disso. Inclusive, eu agradeço muito o teu depoimento, né? A Viviane e a Cristina falaram um pouco antes. É muito gostoso ouvir isso, né? Só uma parte. Eu sempre fui super agressiva, super hiperativa. Não sou mais. As pessoas falam, você passa uma calma. Eu falei, eu? Na Ieda, a gente tem virginiana super. Gente, realmente o lugar transforma e me levou para um lugar melhor, né? Você perguntou aonde que faz, né? Por é, enquanto, as formações estão sendo feitas em São Paulo, a gente já está formando uma turma para fazer formação no Uruguai. Agora, se a gente juntar 12, 14 pessoas em qualquer lugar do Brasil, a gente desloca uma equipe de professores, né? No tempo que der. Então, dá para fazer no Paraná, aonde for, tá? Só para. Já fizemos formações em Porto Alegre, né, Ieda? Eu não sei mais aonde. Então não é impossível, mas realmente precisa juntar a gente. Aí a gente vai. A gente e pode é trabalhar só junto isso. presencial, né? E é só presencial, né? A unidade 2 e 3 são 100% presenciais. E é muito importante, assim, porque aí é a relação mesmo. Mas é excelente. Eu fiquei assim, apaixonada. Olha, primeiro, olha, eu falei assim, olha, nem o curso que eu fiz, não estou de 3 anos de massoterapia, o top corpo que eu já fiz, eu falei, nossa, sabe quando entra dentro da alma? O roupa entrou dentro de mim. Não sei se era ela, Então, Yara, sabe? não é só para sua filha, para você também, essa formação, super, Sabe? Eu fiquei assim, se nós né? estivéssemos lá em São Paulo, né? Aí era mais fácil, mas agora no Paraná fica difícil, né? Para ir até São Paulo, entendeu? Se Às vezes arrumar a as gente pessoas. faz alguns cursos intensivos também, é mais puxado, É. né? Ieda, Mas você queria falar um pouquinho, mas super te agradeço, Yara, realmente eu que agradeço. Obrigada, sorte para vocês sempre, viu? Estarei sempre acompanhando nas redes sociais vocês, viu? muito Até a obrigada. possibilidade da gente fazer o curso. Eu acho que futuramente a gente vai se encontrar aqui na associação. Luli, você Amém. queria falar? Eu queria falar com a Yara, porque eu também fui massoterapeuta, né? E a diferença tremenda que existe entre a massoterapia e o Rolfing é o cuidado com o terapeuta, né? A gente, na formação, o cuidado com o nosso corpo, com o quanto a gente se cuida para poder cuidar do outro. E isso faz toda a diferença, né? Eu lembro quando eu fazia massoterapia, tipo, eu não conseguia ficar muito tempo, com muitos pacientes. E no Rolfing é uma troca que a gente tem. E então fica um trabalho mais gostoso, mais prazeroso de ser feito. Eu sinto te dizer que o mosquitinho do Rolfing te pegou. Me pegou, menina, e é tão bom, né? Porque eu senti assim uma paz, eu senti assim uma coisa assim, libertador da pedagogia. Você está tão, né, intelecto, né? Agora você vem para a massoterapia, escutando o depoimento dos professores do Roupa, você fica assim, nossa, existe possibilidade de dar uma parada, né? Peraí, deixa eu parar um pouco. Já vivi meio século, vou fazer mais meio século, o que eu vou fazer, né? Então, dei uma Uhum. parada e eu fiquei apaixonada. Eu assisti umas 3 vezes as aulas, a primeira, a segunda, lá, entendeu? Porque eu achei muito bom o jeito deles fazer. Não é uma coisa mecânica, né? Não Não. fica só na ciência, né? É o corpo, é o toque que ela falou, o toque, né? Sim. Na Cuidado, massoterapia tem muito aquele um, dois, três, né? E eu no falei, Rolfing, 9, 10. Eu falei, não, aí é fácil, você vai estar, né, e estruturando como eles falaram, né? Muito bom. Eu falei, nossa, eu fiquei apaixonada. é E lindo vira mesmo. paixão, vira o quê? Vira amor, né? Obrigada, meninas. Ieda, você queria falar alguma coisa? Não, eu queria dar espaço para ouvir as pessoas, ver se tem perguntas, dúvidas. Kátia, quer contar um pouquinho? Eu não sei se você conseguiu ouvir muito, mas vai ficar gravado, tá?
cheguei depois, eu não sei. Corri de um lugar para o outro para pegar a aula, mas eu já conheço um pouco e acompanho bastante e realmente desejo um dia fazer sim. Não sei se é nessa turma agora, mas é a minha meta. Já estou enamorada com o Rolf há muito tempo. Muito bom. Espero que está chegando a hora. Tomara, gente, tomara. Sou Então, fisioterapeuta, só para vocês saberem. bem, E Kátia, então, a você gente está aqui por São está. Paulo? Onde você está? Então, eu estou bem pertinho, eu estou em Vinhedo. Ah, eu estou aqui em Campinas. Então, Olha, que legal. é só algumas horinhas, 1 hora e pouco até a BR. Gente, está começando cadeiras básicas, já começou esse mês, né? E é de Marcos, em setembro. No final do mês a gente tem um presencial. Quem conseguir chegar antes desse presencial, a gente consegue, se a pessoa tiver um pouquinho de boa vontade de recuperar o que foi dado, ainda dá tempo, tá? E aí começaria a liberação miofascial o ano que vem. Em outubro nós temos uma turma começando de liberação miofascial. E é isso, estão todos super convidados. Espero que vocês tenham aproveitado. Se vocês tiverem mais dúvidas, mandem por mensagem, a gente recebe, tá bom? Se a gente estiver demorando um pouquinho, é que a gente está aprendendo a usar esse negócio do robô e não sei o quê. O ofista tem que entender de tecnologia, isso não é muito evidente, mas a gente está tentando, né? Mas eu queria agradecer muito a participação de vocês, de todos que nos ouviram e vão nos ouvir, dos professores, dos rolfistas, da Sally, super importante, da Sâmara, da agência. Muito obrigada e a gente aguarda para conhecer vocês ao vivo e a cores. A Vivian não quer falar nada, Vivian? Gente, boa noite. Eu sou a Vivian, né? Eu me apresentei no começo, eu fiquei interessada, né? Mas eu vou pesquisar, né, um pouquinho, vou me organizar financeiramente, né? Eu acho bem legal essa questão do toque e vou entrar de novo no site de vocês, olhar direitinho, para quem sabe fazer a formação no ano que vem, porque eu vi que a formação básica já começou, né? Começou em setembro. E então eu tenho que me organizar para ver quando que vai em 2025, né, no ano que vem. Mas é isso, eu não fiquei em dúvida, não. Pelo contrário, eu fiquei com muita vontade de fazer. Só uma pergunta. Ah, eu vi que vai ter o curso, talvez vocês até falaram, mas de liberação miofascial em outubro? Começa em outubro? Se a É gente isso? conseguir fechar uma turma de 12 a 14 alunos, sim. Ah, ok. Tá? E nesse CB também, enfim, eu consegui até sábado, quem entrar de vocês ou das pessoas que vão nos escutar, 5% a mais de desconto, né, além do que a gente já tem ali. E é isso, dá para entrar ainda no CB agora, quem quiser correr, eu acho que o tempo é de cada um, né? Saber quando é a hora certa. E o ano que vem a gente ainda não tem a agenda, tem, Sally, do CB, não, né? Mas normalmente terminando dá uns meses, tem demanda de novo, a gente monta outro. A gente depende realmente de formar as turmas para acontecer os cursos, né? E é isso. Se mais alguém quiser falar alguma coisa, é que a Cristina e a Vivian falaram no começo, Ieda. Eu não sei se vocês querem ainda colocar. Então, muito, muito obrigada por tudo. E é isso. Um beijo grande, boa noite para vocês. Boa Até mais. noite, gente. Tá chovendo em Campinas, tá? Uma chuva linda. Aqui também, Gotia. Aqui deu 3 pinguinhos, sujou tudo, só. Boa noite Boa para noite.